Família rica tenta humilhar namorado pobre, mas descobre um segredo explosivo. Era uma manhã típica de setembro de 2014 em Roma. O aroma de manjericão fresco e tomate samarzano preenchia a pequena cozinha do restaurante A Cozinha de João, um recanto acolhedor no bairro de Trastevere. João, com as mangas da jaqueta de chefe arregaçadas, mexia cuidadosamente seu famoso molho apimentado, conhecido por conquistar até os paladares mais exigentes. Enquanto o vapor subia das panelas, seu celular vibrou sobre o balcão de mármore. Ele enxugou as mãos rapidamente no avental antes de pegar o aparelho. Era uma mensagem de Ana Ferreira, a mulher que havia transformado sua vida nos últimos 6 meses. Amor, meu pai quer que você venha à festa de aniversário dele no próximo sábado, na Mansão Ferreira, às 20 horas. Não aceito um não como resposta. João ficou imóvel, encarando a tela do celular. Era a primeira vez que Fernando Ferreira, patriarca de uma das famílias mais influentes de Roma, mostrava qualquer sinal de reconhecimento em relação a ele, um simples chefe de bairro. O restaurante, com sua decoração simples e acolhedora, era um refúgio onde João podia ser ele mesmo, longe dos luxos e pretensões. Porém, sabia que o convite não era um gesto casual. Conhecendo o desdém que Fernando e sua esposa, Antonieta, nutriam por sua relação com Ana, aquilo soava mais como um desafio. Enquanto o molho fervia, João tentava ignorar a sensação de que essa festa seria muito mais do que uma simples comemoração. Ele suspirou, devolvendo o celular ao balcão. Sabia que aceitar significava encarar mais do que olhares críticos, significava enfrentar um ambiente onde ele era considerado um intruso. Mas João também sabia que fugir não era uma opção. Ele amava Ana, e esse sentimento era maior do que qualquer desconforto ou humilhação que pudesse enfrentar. Porém, no fundo, ele também carregava algo que poderia mudar tudo. Um segredo que jamais ousou compartilhar, nem mesmo com ela. João tirou o molho do fogo, mas seus pensamentos já estavam longe. O aroma da cozinha deu lugar a um silêncio carregado de expectativas. A festa estava se aproximando, e com ela, o início de algo que ele sabia ser inevitável. Naquela noite, João caminhou pelas ruas tranquilas de Trastevere. A luz amarelada dos postes iluminava as pedras gastas do caminho, mas ele mal reparava. Em sua mente, revivia o primeiro encontro com Ana. Era março, e a chuva caía pesada sobre a cidade. Ele havia acabado de fechar o restaurante, mas deixara as luzes acesas enquanto fazia anotações no caderno de receitas. Foi quando ouviu o som da porta se abrindo e viu uma mulher elegante, completamente encharcada, parada na entrada. Posso entrar? Só preciso me abrigar da chuva, disse ela, a voz misturando cansaço e alívio. Sem hesitar, João a convidou a sentar. Ofereceu um chá quente enquanto ela tirava o casaco molhado e tentava secar os cabelos com um lenço pequeno. O contraste dela, tão sofisticada, com aquele ambiente simples o intrigou. Aos poucos, a conversa começou. Ela contou que havia saído de uma reunião e fora surpreendida pelo temporal. Ele falou sobre seu restaurante, seus pratos e como amava o que fazia. Os minutos se tornaram horas, e algo nos olhos de Ana, entre a curiosidade e a admiração, fez João sentir que aquela não seria a última vez que se viriam. Ele estava certo. Dias depois, ela voltou, dessa vez para jantar. E então vieram os passeios noturnos por Roma, conversas profundas sobre sonhos e frustrações. Ana falava sobre o peso de ser filha de Fernando Ferreira, sobre as expectativas que carregava e como, com João, tudo parecia mais leve. Ele ouvia, fascinado, mas guardava para si partes do próprio passado que preferia deixar enterradas. Na cozinha do restaurante, Marco, seu sous-chefe e amigo de longa data, percebeu o olhar perdido de João. Você está preocupado com essa festa, não é? Perguntou, enquanto cortava cebolas com a precisão de quem fazia aquilo há anos. Preocupado não é bem a palavra, respondeu João, tentando disfarçar a tensão. É como entrar em território inimigo, sabendo que todos esperam que você fale. Marco riu, mas logo ficou sério. Você sabe que eles não te querem lá, certo? Essa gente não faz convites assim sem segundas intenções. João assentiu, mas não comentou.
Sabia que Marco estava certo. A família de Ana o via como uma ameaça, um obstáculo para os planos que tinham para ela. Ainda assim, ele sentia que não podia recusar. Não era apenas sobre mostrar que podia enfrentar o desprezo deles. Era sobre Ana, sobre protegê-la do controle sufocante que a cercava. Ele só não sabia até onde estava disposto a ir para isso. Na manhã seguinte, João se dedicou ao trabalho no restaurante com mais vigor do que o habitual, tentando afastar os pensamentos sobre a festa. O aroma de ervas frescas e o som das panelas no fogo ajudavam a manter a mente ocupada. Mas, ao final do expediente, quando o silêncio tomou conta do ambiente, ele se viu parado diante de uma gaveta trancada no escritório. Com uma chave que mantinha sempre consigo, abriu o compartimento e retirou uma pequena caixa de madeira. Dentro, havia documentos, fotos antigas e um anel de ouro com um brasão gravado. Ele segurou o anel por um momento antes de guardá-lo novamente. Aquilo era parte de uma vida que ele havia decidido abandonar anos atrás, uma escolha que o levará a Roma e ao restaurante. Mas agora, diante do convite para a mansão Ferreira, João sentia que seu passado estava mais próximo do que nunca. Fechou a gaveta e apagou as luzes do restaurante, mas a inquietação permaneceu. Do outro lado da cidade, na mansão Ferreira, Ana encarava seus pais durante o jantar. Fernando falava sobre a lista de convidados da festa, enquanto Antonieta comentava os detalhes da decoração. A tensão no ar era palpável. Então, ele aceitou o convite? Perguntou Fernando, o tom casual, mas com uma ponta de desafio. Sim, respondeu Ana, firme. E espero que vocês o tratem com respeito. Antonieta deu um sorriso frio. Querida, claro que sim. Só queremos conhecê-lo melhor. Mas Ana conhecia sua mãe o suficiente para saber que aquelas palavras escondiam segundas intenções. Ela se levantou da mesa, tentando conter a raiva, e subiu para seu quarto. Lá, pegou o celular e enviou uma mensagem para João. Por favor, me diga que está tudo bem. Sei que meu pai não facilita, mas confie em mim. A resposta veio rápida, tudo bem. Por você, vale a pena. Enquanto as luzes de Roma se apagavam lentamente, ambos sabiam que a festa não seria apenas um evento social. Para João, seria um teste. Para Ana, uma luta por liberdade. Mas, para os Ferreira, poderia ser a chance de revelar um plano que poderia mudar tudo. Os dias que antecederam a festa passaram num ritmo quase ensurdecedor. João se mantinha ocupado no restaurante, ajustando cardápios, treinando a equipe e organizando entregas, mas sua mente estava distante. Em momentos de distração, ele se pegava pensando na mansão Ferreira e em como aquele evento poderia mudar o curso de sua vida. Cada detalhe parecia um presságio, as vozes de Marco e dos outros funcionários soavam como ecos, e o aroma das ervas frescas, geralmente calmante, era apenas um lembrete do que ele estava prestes a enfrentar. Na tarde anterior ao evento, ele decidiu caminhar até o mercado de Campo de Fiore. João adorava aquele lugar, o caos dos vendedores, o aroma das especiarias, as frutas dispostas como pequenas obras de arte. Sentia-se conectado com Roma ali, como se aquele mercado fosse um reflexo da simplicidade que ele buscava na vida. Enquanto escolhia alguns ingredientes para o jantar daquela noite, ouviu uma voz familiar. Então, você está mesmo indo, hein? Era Marco, com um sorriso provocador. Não se esqueça de respirar, chefe. Você vai precisar. João apenas riu, mas por dentro sabia que Marco tinha razão. Respirar parecia um luxo impossível desde que recebera o convite. Enquanto isso, na mansão Ferreira, Ana observava o jardim do quarto. A equipe de eventos já começava a montar o cenário grandioso para a festa. Havia uma precisão cirúrgica em tudo, as luzes sendo instaladas, as mesas sendo decoradas com flores raras, o som do ensaio de músicos ao fundo. Para qualquer outra pessoa, aquilo seria encantador, mas para Ana, era sufocante. Era uma lembrança viva de como sua vida estava sempre cercada de expectativas e aparências. Ela pegou o celular, hesitou por um momento e, finalmente, mandou outra mensagem para João: não importa o que aconteça amanhã, eu estarei ao seu lado. Na noite da festa, João chegou pontualmente às 8.
O caminho até a mansão Ferreira parecia uma jornada a outro mundo. O motorista do táxi que o levará lançou um olhar curioso enquanto ele descia do carro em frente aos portões de ferro ornamentados. A propriedade, iluminada como um palco de teatro, parecia vibrar com uma energia quase opressiva. Ele ajeitou o smoking alugado, respirou fundo e caminhou em direção à entrada. A primeira pessoa que encontrou foi Ana, que o aguardava no hall principal. Ela estava deslumbrante, num vestido azul profundo que parecia feito para capturar a luz. Você está incrível, disse ele, com sinceridade. Você também. E corajoso por estar aqui, respondeu ela, segurando sua mão. Antes que pudessem conversar mais, Fernando Ferreira apareceu, um sorriso calculado no rosto. João, seja bem-vindo. Espero que aprecie a noite. João respondeu com educação, mas sentiu a força do olhar do homem, avaliando-o como se fosse uma peça num tabuleiro. Ao entrar no salão principal, foi como se todos os olhares estivessem sobre ele. Conversas pararam, taças de champanhe se ergueram lentamente, e os sussurros começaram. Ele sabia que cada movimento seu seria analisado, cada palavra, memorizada. Conforme a noite avançava, João se sentia como uma peça fora do lugar. Os Ferreira eram mestres em criar uma atmosfera de opulência e exclusividade, mas por trás das palavras gentis e gestos educados, havia uma corrente de julgamento constante. Mesmo assim, ele manteve a compostura. Participava das conversas, respondia às perguntas incisivas com calma e até conseguia sorrir ocasionalmente. Mas seu foco estava em Ana, que não o deixava sozinho em nenhum momento. Durante o jantar, no entanto, algo mudou. Enquanto os pratos eram servidos com precisão coreografada, Fernando ergueu sua taça e pediu silêncio. Gostaria de agradecer a todos por estarem aqui esta noite para celebrar meu aniversário. É uma alegria ter amigos e família reunidos. Ele fez uma pausa, e então seu olhar pousou diretamente em João. E é especialmente interessante conhecer novas conexões. O tom provocativo de Fernando fez o salão cair em um silêncio tenso. Todos os olhares se voltaram para João, que sentiu o peso de ser colocado no centro das atenções. Ana apertou sua mão debaixo da mesa, um gesto de apoio. Mas João sabia que a batalha estava apenas começando. O discurso de Fernando não era apenas uma saudação, mas uma declaração de guerra velada. Ele não poderia recuar agora. A noite se alongava como uma dança cuidadosa, e João sentia que o clímax estava se aproximando. Algo estava para ser revelado, e ele precisava estar preparado para lidar com as consequências, tanto as planejadas quanto as inesperadas. Enquanto o brinde de Fernando se desenrolava, João manteve o olhar fixo no homem. Não desviou, não demonstrou desconforto. Sabia que aquele momento era uma provocação calculada, um teste. O salão estava imerso em uma tensão velada, onde cada convidado parecia segurar a respiração, aguardando sua resposta. É uma honra estar aqui, Senhor Ferreira, disse João, erguendo sua taça. Sua voz era calma, mas firme, o que parecia desarmar brevemente o anfitrião. A sala murmurou em aprovação, mas o sorriso de Fernando desapareceu tão rapidamente quanto havia surgido. Ana, sentada ao lado de João, lançou-lhe um olhar de admiração. Sabia que aquilo não era fácil para ele, mas a maneira como ele sustentava sua dignidade era algo que ela nunca tinha visto antes. Enquanto o jantar prosseguia, a conversa ao redor da mesa voltou a um ritmo mais descontraído, mas João sentia que cada palavra dita a ele carregava um peso implícito. Havia perguntas sobre seu restaurante, feitas com uma curiosidade exagerada, e comentários sobre ambições humildes que tentavam mascarar desdém com falsa cortesia. Ele respondia com um sorriso controlado, mantendo a compostura. No entanto, no fundo, João sabia que algo estava por vir. Algo maior do que aquelas pequenas provocações. Ele via nos olhares rápidos trocados entre Fernando e Antonieta, nos sorrisos tensos que os irmãos de Ana lançavam. Não era paranoia. Era fato. Eles estavam tramando algo. Durante o intervalo entre o jantar e a sobremesa, Ana o puxou para um canto do salão. Eles estão tentando te intimidar, sussurrou ela, com uma expressão preocupada. Meu pai, minha mãe,
todos. Mas eu não vou deixar isso acontecer. João segurou suas mãos, olhando-a diretamente nos olhos. Eu sabia que essa noite não seria fácil, Ana. Estou aqui por você. Só por você. Ela sorriu, mas havia um misto de tristeza e gratidão em seu olhar. Antes que pudessem dizer mais, um garçom os chamou de volta à mesa. O clima havia mudado novamente. A atenção de todos agora estava voltada para Fernando, que estava de pé ao lado de um microfone posicionado ao centro do salão. Ele acenou com um gesto largo, pedindo silêncio. Antes de continuarmos com a celebração, gostaria de compartilhar algo especial com vocês. Sua voz soava melodiosa, mas havia um subtexto que João não podia ignorar. Afinal, não é todo dia que temos a oportunidade de conhecer tão de perto as pessoas que entram em nossas vidas e, quem sabe, em nossa família. As palavras soaram como um golpe direto. João sentiu o peso dos olhares se voltando para ele mais uma vez. Ana começou a protestar, mas Fernando continuou, ignorando-a deliberadamente. João, seria uma honra ouvir mais sobre você. Sobre sua história, suas origens. Afinal, um homem que conquistou minha filha deve ter algo realmente único. A tensão na sala tornou-se palpável. Os convidados aguardavam, curiosos e ansiosos pelo espetáculo que estava se formando. João levantou-se lentamente. Cada movimento era calculado, controlado. Ele sabia que, se cedesse à pressão, eles venceriam. Mas também sabia que aquele era o momento para agir. É claro, Senhor Ferreira, começou ele, com um sorriso tranquilo. Minha história é simples. Cresci em uma pequena cidade na Toscana, onde aprendi a valorizar a honestidade, o trabalho duro e a paixão pelo que fazemos. Sua voz ecoou pelo salão, ganhando força a cada palavra. Foi isso que me trouxe a Roma. Foi isso que me levou a abrir um restaurante em Trastevere. E é isso que me trouxe aqui hoje. Fernando sorriu, mas havia algo perigoso em seu olhar. Uma história admirável, sem dúvida. Mas, por acaso, há algo mais que você gostaria de compartilhar conosco? João sabia que aquela era uma armadilha. E que não poderia ser evitada. Ele olhou para Ana, que o encarava com apreensão. Então, virou-se novamente para o anfitrião. Acho que já compartilhei o suficiente por hoje, Senhor Ferreira, disse ele, com firmeza. Se há algo mais que o senhor gostaria de saber, sugiro que pergunte diretamente. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Fernando parecia surpreso pela resposta, mas antes que pudesse reagir, Antonieta interveio, com um sorriso afiado. Oh, Fernando, deixe o rapaz em paz. Esta é uma noite para celebrar, não para interrogar. Embora suas palavras tivessem sido ditas com doçura, João percebeu que eram calculadas para encerrar o momento sem permitir que ele escapasse ileso. A noite prosseguiu, mas João sabia que aquele embate estava longe de terminar. Enquanto os convidados dançavam, conversavam e brindavam, ele observava Fernando de longe. O homem falava em sussurros com Antonieta e outros membros da família, seus olhos voltando-se ocasionalmente para João. A festa estava apenas começando, mas o verdadeiro confronto ainda estava por vir. As luzes do salão refletiam nos lustres de cristal, criando um espetáculo de brilhos que parecia amplificar a tensão no ar. João se movia entre os convidados, sentindo-se como uma peça estranha em um tabuleiro que ele ainda não entendia completamente. Cada sorriso que recebia parecia carregado de segundas intenções, cada cumprimento parecia mais uma sondagem do que um gesto genuíno. Ele sabia que não estava ali como um simples participante da festa, era o foco de uma avaliação não declarada. Enquanto isso, Ana o observava de longe, seu coração dividido entre orgulho e preocupação. João parecia calmo, até mesmo confiante, mas ela conhecia o suficiente da dinâmica de sua família para saber que aquilo era apenas o começo. Caminhou até ele e segurou sua mão. Por favor, me avise se isso ficar insuportável, sussurrou. João sorriu de leve. Ainda estou de pé, não estou? Antes que Ana pudesse responder, Fernando reapareceu, agora acompanhado de um homem de cabelos grisalhos e postura imponente. João,
Permita-me apresentar Augusto Vasconcelos, nosso parceiro de longa data e um grande admirador de novos talentos. Ele estava ansioso para conhecê-lo. A introdução foi feita com entusiasmo exagerado, o suficiente para alertar João de que aquilo era mais uma provocação disfarçada de cordialidade. É um prazer conhecê-lo, Sr. Vasconcelos, disse João, estendendo a mão. Augusto apertou sua mão com firmeza, avaliando-o com um olhar que parecia atravessá-lo. Ouvi dizer que você tem um restaurante em Trastevere. Deve ser pitoresco, disse ele, com um tom que beirava a condescendência. João manteve a compostura. Pitoresco é um bom adjetivo. Mas prefiro chamá-lo de autêntico. Augusto riu de forma contida, mas antes que pudesse responder, Ana interveio. É mais do que isso. O restaurante de João é um lugar onde a comida conta histórias. Eu nunca experimentei nada igual. A declaração de Ana fez o sorriso de Augusto vacilar por um instante, mas Fernando rapidamente mudou o foco da conversa, desviando o rumo antes que João pudesse ganhar qualquer vantagem. João percebeu o movimento e decidiu recuar momentaneamente. Sabia que o verdadeiro jogo ainda estava sendo preparado, e precisava conservar sua energia para o momento certo. Pouco depois, uma das irmãs de Ana, Beatriz, se aproximou com 2 flutes de champanhe e um sorriso que parecia tão calculado quanto o de Fernando. João, eu estava pensando. Você já considerou expandir seu restaurante? Quem sabe uma parceria com a nossa rede? Poderia ser interessante. João percebeu o brilho no olhar de Beatriz, algo que sugeria intenções muito além de uma simples curiosidade. Expandir é algo que exige tempo e propósito, respondeu ele, cauteloso. Meu foco sempre foi criar algo verdadeiro, não apenas lucrativo. Beatriz inclinou levemente a cabeça, como se considerasse sua resposta, mas o olhar que lançou para Fernando, que estava do outro lado do salão, não passou despercebido. João sentiu a teia se fechando ao seu redor. A família Ferreira não era conhecida apenas por seu sucesso financeiro, mas também por sua habilidade em manipular situações a seu favor. Mais tarde naquela noite, João decidiu dar uma pausa da multidão e se aventurou pelos jardins iluminados da mansão. O ar fresco era um alívio bem-vindo após as horas de olhares e comentários velados. Enquanto caminhava entre as fontes e arbustos perfeitamente podados, ele ouviu passos atrás de si. Era Fernando. Preciso dizer, João, você se saiu melhor do que eu esperava esta noite, disse o homem, a voz baixa, quase amigável. Mas acredito que você saiba que está brincando com fogo. João se virou para encará-lo, seu olhar firme. Não estou brincando, Sr. Ferreira. Estou aqui porque amo sua filha, não por jogos ou interesses. Fernando riu baixinho, mas sem humor. Você acha que é suficiente? Amor? Em nosso mundo, João, isso não passa de uma palavra bonita. O que importa são alianças, conexões e o futuro que podemos construir. Você é apenas um obstáculo no caminho dela. O comentário deixou claro o verdadeiro motivo daquela noite. Fernando não queria apenas humilhar João, ele queria eliminá-lo completamente como uma possibilidade para Ana. Mas João não se deixou abalar. Se Ana acredita que podemos construir algo juntos, isso é o que importa. Não o que o senhor pensa ser adequado. Fernando estreitou os olhos, avaliando a determinação de João. Muito bem. Veremos quanto tempo você consegue manter essa confiança. Ele se virou e caminhou de volta para a mansão, deixando João sozinho sob o céu estrelado. Apesar do confronto, João sentiu algo mudar dentro de si. Não era apenas uma luta por amor. Era uma batalha por respeito, por provar que ele não era uma peça descartável em um jogo de poder. Enquanto retornava ao salão, João sabia que ainda havia mais por vir. A família Ferreira não havia mostrado todas as suas cartas. Embora estivesse preparado para enfrentar o que fosse necessário, uma sombra de incerteza pairava em sua mente. Ele guardava um segredo, algo que jamais compartilhara, mas que sabia que poderia mudar o rumo de tudo, para melhor ou para pior. A volta de João ao salão foi discreta. Ele sabia que os olhos de Fernando estariam atentos a cada movimento seu, mas algo dentro dele havia mudado após o confronto nos jardins.
Sentia que, a partir daquele momento, sua presença na festa não seria apenas para apoiar Ana, mas para reafirmar que ele tinha o direito de estar ali, independente das circunstâncias. Ao entrar novamente no ambiente repleto de luzes e sussurros, viu Ana conversando com um grupo de convidados perto do palco onde a banda tocava um jazz suave. Ana o notou imediatamente, um brilho de alívio nos olhos. Ela caminhou até ele, segurando seu braço com firmeza. Você está bem? Perguntou baixinho, a preocupação evidente em seu tom. Sim, respondeu ele, com um sorriso calmo. Seu pai me deu uma pequena lição sobre o que é importante no mundo dele. Ana suspirou, parecendo exausta. E o que ele disse? João desviou o olhar por um momento, depois respondeu, que sou um obstáculo. E que amor, no mundo dele, não passa de uma palavra bonita. O silêncio que se seguiu entre eles era pesado, mas antes que pudessem continuar, Antonieta apareceu ao lado deles, elegante e imponente como sempre. Espero que estejam aproveitando a festa, disse ela, com um sorriso calculado. Os convidados têm perguntado sobre vocês dois. Talvez seja a hora de se juntarem a nós no salão principal para uma celebração especial. Havia algo em sua voz que deixou João em alerta, mas ele assentiu educadamente, seguindo Ana e sua mãe para o centro da festa. Quando chegaram, Fernando já estava posicionado junto ao microfone novamente, um ar de teatralidade em seu semblante. Ele pediu silêncio, e o salão foi tomado por uma expectativa quase palpável. Senhoras e senhores, esta noite é especial por muitos motivos, começou ele, a voz firme. Não apenas celebramos mais um ano de vida, mas também as conexões que construímos ao longo do caminho. E, falando em conexões, acredito que é hora de trazer à tona uma que tem gerado muita curiosidade. Ana, ao lado de João, endureceu ao ouvir as palavras de seu pai. Tentou intervir, mas Fernando continuou. João, você tem sido uma presença intrigante em nossas vidas nos últimos meses. E, como qualquer bom anfitrião, acredito que é meu dever garantir que todos conheçam melhor a pessoa que tem chamado tanto a atenção de minha querida filha. João sentiu o calor subir em sua face, mas se manteve firme. Ele sabia que aquilo era uma tentativa de desestabilizá-lo, de expô-lo de forma a minar sua posição ali. No entanto, antes que Fernando pudesse dizer mais alguma coisa, Ana deu um passo à frente. Pai, isso já foi longe demais, disse ela, sua voz carregada de indignação. Se você acha que essas suas provocações vão mudar algo entre mim e o João, está enganado. O salão ficou em silêncio. O embate público entre pai e filha parecia dividir os convidados entre fascínio e desconforto. Fernando sorriu levemente, mas havia tensão em seus olhos. Minha querida, não há necessidade de drama. Apenas achei que seus amigos e nossa família gostariam de conhecer melhor quem está ao seu lado. Ana abriu a boca para responder, mas João tocou em seu braço, sinalizando para que o deixasse falar. Ele deu um passo à frente, o olhar fixo no de Fernando. Senhor Ferreira, eu não sou um homem complicado. Sou um chefe. Sou alguém que trabalha todos os dias para oferecer algo verdadeiro às pessoas. Não tenho riquezas, nem títulos, e certamente não tenho a ambição de impressionar ninguém aqui. Mas o que tenho é o respeito por sua filha e o compromisso de fazê-la feliz. O salão foi tomado por murmúrios. Fernando permaneceu em silêncio por um momento que pareceu uma eternidade antes de responder. É uma declaração admirável, disse ele, com uma calma quase fria. Mas acredito que todos sabemos que há muito mais do que isso por trás de qualquer história. Ele fez um gesto, e um dos seus assessores trouxe uma pasta, entregando-a a Fernando. João sentiu o estômago apertar. Ele sabia que aquele momento chegaria, mas não imaginava que seria tão cedo. Fizemos algumas pesquisas, continuou Fernando, olhando para a pasta em suas mãos. E descobrimos algumas coisas bastante interessantes sobre você. Ana regalou os olhos, mas antes que pudesse protestar, Fernando abriu a pasta, pronto para expor o conteúdo. Basta, a voz de João ecoou pelo salão, surpreendendo a todos. Ele deu um passo à frente, seu olhar mais determinado do que nunca. Se há algo que o senhor deseja saber, pergunte diretamente a mim.
Os olhos de Fernando estreitaram-se, mas ele fechou a pasta lentamente, sem dizer nada. O salão estava imerso em tensão, e João sabia que a batalha estava apenas começando. O que ele escolheria revelar poderia mudar tudo. João permaneceu imóvel, respirando fundo enquanto todos os olhos na sala estavam fixados nele. A pressão era palpável, mas algo dentro dele, uma força silenciosa, o manteve firme. Talvez seja a hora de falar sobre quem eu realmente sou, começou ele, sua voz ecoando pelo salão com uma clareza que fez até Fernando inclinar levemente a cabeça, curioso. Ana o observava, seus dedos ainda entrelaçados aos de João. Ela não tinha ideia do que ele estava prestes a dizer, mas o conhecia bem o suficiente para perceber que aquilo era algo grande. Os convidados estavam em silêncio, aguardando com uma mistura de fascínio e expectativa. Meu nome completo é João Augusto Brandão, disse ele, sua voz firme, embora seus olhos revelassem uma vulnerabilidade rara. O que muitos não sabem é que venho de uma família que carrega um nome com séculos de história. Fernando cruzou os braços, mas manteve o olhar fixo em João, claramente tentando decifrar se aquilo era uma manobra desesperada ou uma revelação genuína. Aos 20 anos, escolhi abandonar essa vida, continuou João, ignorando o burburinho que começava a crescer ao redor. Deixei tudo para trás, o dinheiro, os privilégios, as expectativas, para encontrar meu próprio caminho. Antonieta Ferreira, que até então havia mantido uma expressão estoica, arqueou as sobrancelhas em surpresa. E o que exatamente o levou a abandonar tudo isso? Perguntou ela, o tom dela carregado de incredulidade. João respirou fundo antes de responder. Porque aquilo não era minha vida. Era a vida que haviam planejado para mim. Eu queria algo verdadeiro, algo construído por minhas próprias mãos. Antes que Fernando pudesse reagir, Ana se adiantou, a mão ainda segurando a de João. E é exatamente isso que eu amo nele, disse ela, sua voz forte e carregada de emoção. João é o homem mais honesto e dedicado que já conheci. Ele não precisa de títulos ou de riqueza para provar seu valor. Ele já é tudo o que qualquer pessoa poderia desejar. Os murmúrios no salão tornaram-se mais altos, e Fernando olhou ao redor, percebendo que a simpatia estava lentamente se inclinando a favor de João. Ele estreitou os olhos e deu um passo à frente. Isso é muito comovente, mas não muda o fato de que meu maior interesse é proteger o futuro da minha filha, disse ele, sua voz fria. E isso significa garantir que ela esteja ao lado de alguém que possa acompanhá-la em todos os aspectos. João não vacilou. Senhor Ferreira, eu nunca pretendi ser algo que não sou. O que ofereço a Ana é um amor que não pode ser medido em números ou status. Se isso não é suficiente para o senhor, lamento, mas não vou mudar quem sou. Sua declaração foi recebida com um silêncio que parecia durar uma eternidade. Enquanto o embate entre os dois homens dominava o ambiente, Antonieta quebrou o silêncio com uma risada breve e inesperada. Bem, Fernando, disse ela, sua voz carregada de ironia. Parece que encontramos alguém que finalmente não se curva ao seu controle. A sala inteira prendeu a respiração, chocada com o tom desafiador de Antonieta. Fernando lançou-lhe um olhar afiado, mas ela simplesmente deu de ombros, como se tivesse decidido que não valia mais a pena manter as aparências. Ana olhou para sua mãe, surpresa. Mãe? Antonieta deu um pequeno sorriso para a filha antes de se virar para João. Você é mais forte do que eu esperava, disse ela. E, embora ainda tenha minhas dúvidas, não posso negar que admiro sua coragem. Fernando abriu a boca para protestar, mas Antonieta o interrompeu com um gesto de mão. Já basta, Fernando. Esta noite era para ser uma celebração, não um interrogatório público. Apesar da tensão ainda pairando no ar, João sentiu uma pequena onda de alívio. Ele sabia que o verdadeiro confronto ainda não havia terminado, mas, por enquanto, parecia ter conquistado um raro momento de equilíbrio. Ana apertou sua mão, sussurrando um obrigada que só ele pôde ouvir. Enquanto a música recomeçava e os convidados voltavam lentamente às conversas e danças, João sabia que, embora tivesse enfrentado aquele momento com dignidade, havia muito mais a ser enfrentado. E ele estava pronto. A tensão no salão parecia ter se dissipado levemente, mas João sabia que a noite ainda guardava desafios.
Após a intervenção de Antonieta, Fernando permaneceu em silêncio, observando de longe, enquanto Ana o conduzia para um canto mais tranquilo. Você foi incrível, disse ela, com um sorriso que misturava alívio e orgulho. Mas meu pai não é alguém que desiste tão facilmente. João segurou suas mãos, olhando nos olhos dela. Ana, eu sabia desde o começo que não seria simples. Mas cada palavra que disse hoje veio do fundo do meu coração. Não importa o que ele faça, nada vai mudar o que sinto por você. Antes que ela pudesse responder, Antonieta aproximou-se, o rosto sereno mas com olhos que avaliavam cada detalhe. João, você conquistou minha atenção esta noite, mas não pense que isso significa que terá um caminho fácil. Meu marido pode ser difícil, mas suas preocupações com Ana são genuínas, mesmo que ele tenha maneiras questionáveis de expressá-las. Antonieta deu um pequeno sorriso antes de se virar para Ana. Você é nossa filha. Apesar de tudo, queremos apenas o melhor para você. Ana permaneceu em silêncio por um momento antes de responder, e talvez o melhor para mim seja alguém que me veja como eu realmente sou, não apenas como uma extensão do nome Ferreira. A conversa foi interrompida quando Fernando se aproximou, sua expressão agora mais controlada, mas ainda cheia de autoridade. Gostaria de falar com você, João, disse ele, apontando para a porta que levava ao escritório. Ana tentou intervir, mas João tocou seu braço, sinalizando que estava tudo bem. Eu vou, respondeu ele, com firmeza. No escritório, Fernando serviu-se de uma dose de uísque antes de se sentar atrás da mesa. Por um momento, ele ficou em silêncio, observando João como se tentasse encontrar a melhor maneira de abordá-lo. Você é persistente, eu dou isso a você, começou ele, finalmente. Mas precisa entender que o que está em jogo aqui é muito maior do que você imagina. João cruzou os braços, mantendo a calma. Se está falando do futuro da sua filha, então concordo. Mas o futuro dela deveria ser uma escolha dela, não sua. Fernando bateu a dose de uísque na mesa, irritado. Você acha que entende o mundo dela? Você não tem ideia do que significa proteger uma família, João. Não é apenas amor. É responsabilidade, é legado. João deu um passo à frente. E se é disso que está falando, então talvez o Senhor precise confiar que Ana sabe o que é melhor para ela. Não quero ser um obstáculo para a família dela. Quero ser um apoio. Mas se isso não for suficiente para você, então lamento, porque não vou desistir dela. Fernando ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos ainda avaliando João. Então, lentamente, ele assentiu. Você é mais teimoso do que imaginei. Isso pode ser útil, ou um problema. Sem esperar resposta, ele pegou a pasta que havia usado no salão mais cedo e a empurrou na direção de João. Leia isso quando tiver tempo. Talvez ajude você a entender por que sou assim. João aceitou o envelope sem dizer nada, sentindo que a conversa tinha chegado ao fim. Quando voltou ao salão, Ana correu até ele, aliviada por vê-lo bem. O que ele disse? Perguntou, ansiosa. João sorriu de leve. Acho que ele finalmente entendeu que não vou a lugar nenhum. Os dias que se seguiram à festa trouxeram mudanças lentas, mas significativas. Fernando ainda não era completamente receptivo, mas Antonieta parecia mais disposta a dar a João uma chance. Ana continuava firme ao lado dele, defendendo sua escolha com a mesma paixão que sempre demonstrou. Quanto a João, ele sabia que ainda teria que provar seu valor, não apenas como parceiro de Ana, mas como parte de um mundo que o enxergava como um intruso. Naquela mesma semana, João recebeu uma visita inesperada em seu restaurante. Era Fernando, sozinho, sem o habitual ar de superioridade. Quero provar sua comida, disse ele, simplesmente. João ficou surpreso, mas não perdeu tempo. Preparou um prato simples, mas feito com o cuidado e a paixão que definem seu trabalho. Quando Fernando experimentou, ele permaneceu em silêncio por um longo momento antes de dizer: agora entendo por que minha filha escolheu você. O gesto, embora pequeno, marcou o início de uma trégua. Com o tempo, Fernando começou a ver João não como uma ameaça, mas como alguém que verdadeiramente amava sua filha.
A relação ainda tinha seus desafios, mas havia progresso. Quanto a João e Ana, eles continuaram a construir sua vida juntos, equilibrando os mundos diferentes de onde vieram com o amor que os unia. Assim, a história de João e Ana se tornou mais do que uma simples luta por aceitação. Foi uma prova de que o amor verdadeiro pode superar preconceitos, tradições e até mesmo os mais difíceis testes de caráter. Sob as luzes de Roma, eles encontraram não apenas um ao outro, mas também um futuro construído com autenticidade e coragem. Se você gostou dessa história de amor, determinação e superação, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com quem você acha que vai se emocionar também. Obrigado por nos acompanhar até aqui, e até a próxima.